O Egito eterno flui no eterno ciclo do tempo. Um ciclo de morte no deserto hostil e de renascimento no majestoso Nilo. Durante mais de 2000 anos, os antigos egípcios acreditaram que após a morte embarcariam numa viagem secreta até a outra vida maravilhosa. Hoje em dia, os seus monumentos falam-nos de milagres e de mistérios. Ao longo de mais de 30 anos, um explorador empreendeu uma implacável odisseia pessoal em busca de um caminho rumo a um passado muito remoto. Finalmente, acabaria por ver a sua odisseia ser recompensada com o legado mais espetacular do Antigo Egito. Howard Carter conseguiu descobrir o túmulo de Tutankhamon e contemplar a face do faraó. No Planalto de Gizé, os poderosos faraós proclamavam a sua majestosidade com uma das maravilhas do mundo antigo, as pirâmides. De acordo com a religião egípcia, o faraó não era apenas um homem e um rei, mas também um deus imortal. E assim, quando morria, o monarca era vestido e enterrado juntamente com comida e com magníficos tesouros para a eternidade, não por vaidade, mas para garantir a sua viagem pelo além. No entanto, para alguns egípcios, a cobiça era mais forte do que a fé e, por isso, por muito bem guardadas que estivessem, todas as pirâmides eram imediatamente saqueadas. Em 1570 a.C., o cemitério dos faraós foi trasladado para um local isolado ao lado do Nilo, a montante, e que se tornaria o Vale dos Reis. Este local fica a 650 km a sul das grandes pirâmides de Gizé. Os túmulos foram talhados na rocha e depois escondidos sob montanhas de escombros. Embora os salteadores de túmulos fossem castigados com a morte, a tentação de ficar com os tesouros dourados era demasiado grande e o Vale dos Reis foi saqueado. Quando a majestosidade do Antigo Egito decaiu e o Império desapareceu, o vale foi esquecido, até que muito tempo depois chegou outra vaga de invasores. Homens como o norte-americano Theodore Davis, que encontrou os restos dos túmulos saqueados. Em 1914, Davis deu-se por vencido e afirmou que já não existia qualquer segredo escondido no Vale dos Reis. Durante os 8 anos seguintes, Howard Carter trabalhou sem cessar para provar que Davis estava errado. Carter era um jovem artista inglês que chegara ao Egito nos finais do século XIX, que assimilou as técnicas da arqueologia e que imaginou o vale tal como este era na época dos sepulcros magníficos e dos saques desesperados. O vale deve ter sido uma testemunha muda de acontecimentos estranhos e de aventuras desesperadas urdidos durante dias. Um encontro secreto à noite no alto da montanha, à beira do precipício. O suborno dos guardas do cemitério. As conversas desesperadas na escuridão. O próprio rei provocava a sua própria destruição ao ordenar que vestissem a sua múmia com roupas magníficas e caras, que pensava serem fundamentais para afirmar a sua dignidade, pois a tentação dos ladrões era demasiado grande. Durante anos, Carter observou as movimentações dos caçadores de tesouros, ao mesmo tempo que ansiava pela sua oportunidade, pois não dispunha dos fundos necessários para organizar uma escavação em grande escala. Carter não era um simples caçador de tesouros em trânsito. Aprendeu árabe e optou por uma vida de isolamento. Tinha poucos amigos e nunca casou.
Em 1908, Carter passou pelos piores momentos da sua vida e, apesar de vender quadros aos turistas, nunca abandonou o sonho de escavar a fundo o Vale dos Reis. Em Inglaterra, num castelo no meio do campo, o homem que iria financiar a investigação de Carter, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, Lord Carnarvon, tinha uma verdadeira paixão pela arte egípcia e decidiu efetuar escavações, de maneira que procurou um arqueólogo experiente para as supervisionar. Em 1909, Carnarvon contratou Howard Carter para procurar mão de obra e localizar sítios onde ainda pudessem existir tesouros enterrados. Carter teve assim a maior oportunidade de toda a sua vida. Carnarvon gastou milhões de dólares para contratar centenas de operários e construir uma casa para Carter num dos extremos do vale. Em 1914, Carnarvon conseguiu autorização para escavar no vale que Theodore Davis tinha abandonado, por considerar que não oferecia quaisquer hipóteses. A partir desse momento, dependia de Howard Carter alcançar o êxito, no sítio onde, durante um século de buscas, outros tinham fracassado. E ele prontificou-se a iniciar a obra da sua vida. É evidente que no Vale ocorrem menos descobertas do que em qualquer outro local do Egito. No entanto, se o tão esperado golpe de sorte acontece, acaba por haver uma grande recompensa para tantos anos de trabalho árduo e improdutivo. Foi nessa altura que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha e a Turquia, as forças de ocupação do Egito, eram adversárias no campo de batalha, e isso provocou a paralisação de todas as escavações no Vale dos Reis. Para Carter, a guerra foi uma oportunidade para fazer planos. Estudou os arquivos em busca de provas de um rei desaparecido. E, de facto, descobriu que faltava um nome. Posso dizer que tínhamos a esperança, mais que certa, de encontrar o túmulo de Tutankhamon. Estávamos convencidos de que não podia estar muito longe do centro do vale. Tutankhamon foi um rei que subiu ao trono do Egito numa época de agitação e revoltas. Hoje em dia pensa-se que Tutankhamon era filho do faraó radical Akhenaton, que decidiu que o Sol era o único Deus e que ordenou o esquecimento de todos os restantes. O resultado dessa decisão foi o caos absoluto. E durante 17 anos, Akhenaton governou um Egito dividido. Uma das suas esposas foi Nefertiti, uma rainha de lendária beleza. No entanto, quando o faraó morreu, a sua religião monoteísta também morreu. Carter sabia que o sucessor de Akhenaton era o misterioso Tutankhamon, que só governou durante alguns anos e que depois desapareceu dos anais da história. Em 1917, o Egito estava sob o domínio da Grã-Bretanha. Carter pôde prosseguir a sua tarefa. O seu plano de trabalho era metódico e árduo. Utilizando a técnica de bombardeamento por setores de quadrícula, que se desenvolvera durante a guerra, dividiu o vale em pequenos setores, de maneira a que nenhuma porta ou escadaria pudesse passar despercebida. Se existisse aí um túmulo, Howard Carter acabaria por o encontrar. Era preciso retirar milhares de toneladas de escombros antes de conseguirmos encontrar qualquer coisa. E mesmo que não houvesse nada para descobrir, estávamos dispostos a correr o risco.
1917, 1918, 1919. Tal como acontecera com todos os seus antecessores, os segredos do Vale dos Reis não deixavam que Carter os descobrisse. Em 1920, Carnarvon e a filha, Lady Evelyn, deslocaram-se aí para inspecionarem uma exígua descoberta de ânforas e para discutirem se era sensato prosseguir a busca. Passámos várias temporadas a escavar no vale com pouquíssimos resultados positivos e começámos a discutir se devíamos prosseguir o nosso trabalho noutro sítio mais proveitoso. Depois de tantos anos sem resultados, justificava-se continuar? Os anos do pós-guerra não foram favoráveis à aristocracia britânica e a escavação de estações arqueológicas no Egito era um empreendimento dispendioso, de maneira que Carter receava que o seu mecenas mandasse suspender os trabalhos. 1920, 1921. Através da improvisada via férrea de Carter, tinham sido removidas milhares de toneladas de terra sem que se encontrasse algo com valor. No verão de 1922, Carter teve que regressar à Inglaterra para uma reunião que o horrorizava. Tanto a paciência como o dinheiro de Carnarvon estavam a chegar ao fim. Mas Carter continuava convencido de que podia descobrir o túmulo de Tutankhamon. Só faltava explorar uma pequena zona, e se Tutankhamon repousava no vale, era ali que tinha de estar. Carnarvon cedeu e decidiu financiar uma última escavação no Vale dos Reis. Carter regressou ao Egito em novembro de 1922. Levou com ele uma mascote, um canário cuja plumagem brilhante assombrou os operários. O seu criado, Abdel, afirmou que a ave era um presságio de tesouros reluzentes. É um pássaro de ouro que nos vai trazer sorte. Este ano vamos encontrar Mishalá, um tesouro carregado de ouro. Três dias depois, Howard Carter dirigia-se para o vale, tal como já o fizera milhares de vezes. Mas nesse dia, a sua vida iria mudar para sempre. Vou tentar contar tudo tal como se passou. O silêncio insólito que reinava fez-me perceber que tinha acontecido algo de extraordinário. Os operários tinham desenterrado uma escadaria a poucos metros de uma popular atração turística, o túmulo de Ramsés VI. Quase não me atrevia a ter a esperança de que, por fim, havíamos encontrado o nosso túmulo. Nesse dia, o trabalho correu mais depressa. E quando o sol já se estava a pôr, desenterramos a parte de cima de uma porta. Com a respiração suspensa, inspecionei os selos que estavam gravados na porta, a fim de identificar o proprietário, mas não encontrei qualquer nome. Tratava-se realmente do túmulo do faraó, ao qual dedicara tantos anos de busca? Os operários egípcios chamaram-lhe o túmulo do pássaro dourado. O canário de Carter tinha trazido a sorte? Na manhã seguinte, Carter enviou para a Inglaterra um telegrama otimista para Lord Carnarvon. Por fim, conseguimos uma descoberta maravilhosa no vale, um túmulo magnífico com os selos intactos. Parabéns, Carter. Carter foi obrigado a esperar a chegada do seu patrocinador e as suas emoções passaram da agitação ao desespero, pois continuava sem saber se tinha descoberto um túmulo saqueado ou um túnel mágico até à antiguidade.
Em novembro de 1922, no solitário Val dos Reis, no Egito, o arqueólogo britânico Howard Carter tinha descoberto uma porta que estava enterrada há 3.000 anos. Mas o que havia atrás daquela porta selada? Tratar-se-ia do fabuloso túmulo do pássaro dourado em que acreditavam os seus operários? Era preciso ter em conta a hipótese terrível de se tratar de um túmulo por acabar, que nunca fora utilizado. E mesmo que estivesse acabado, podia já ter sido totalmente saqueado. Este mistério agonizante atormentou Carter durante mais de 2 semanas, enquanto o seu mecenas Lord Carnarvon efetuava a longa viagem desde a Inglaterra, acompanhado pela filha, Lady Evelyn. Carnarvon já fizera essa viagem muitas vezes, mas agora estavam muitas coisas em jogo. A viagem de comboio ao longo do Nilo levou-os até ao vale que tanto obcecara Carter durante 1/4 de século e que dilapidara a fortuna de Carnarvon durante 6 frustrantes anos. A 23 de novembro, exaustos, mas emocionados demais para descansar, atravessaram o Nilo e dirigiram-se para o local onde as escavações prosseguiam. Por cima da porta descoberta, via-se o selo de Tutankhamon. Finalmente, a persistência de Carter dava os tão ansiados resultados. Nesse momento de triunfo, Carter reparou em algo que o fez recear o pior. Numa parte da superfície podia-se ver que a porta tinha sido aberta e fechada por 2 vezes. Portanto, o túmulo não estava tão intacto como esperávamos. Os salteadores tinham entrado, e mais do que uma vez. O trabalho prosseguiu freneticamente. Que havia para lá? Um corredor repleto de escombros e pedras. Passados 3 dias, o corredor ficou livre. Pela primeira vez em 3.000 anos, passos humanos ressoavam naquele corredor silencioso que conduzia ao mundo dos mortos. Para lá de outra porta selada, ficava um mundo cheio de tesouros ou de ruínas. Com as mãos a tremer, abri uma pequena greta no canto superior esquerdo da porta e fui abrindo o buraco até conseguir ver através dele. Ao princípio, não via nada. Mas pouco a pouco, os pormenores da sala foram aparecendo das trevas. Fiquei sem fala. E quando Lord Carnarvon me perguntou ansioso: "Vê alguma coisa?", só consegui dizer: "Sim, coisas maravilhosas." No interior, encontrava-se um esplendor como os olhos modernos nunca tinham visto. No entanto, pressentiam que faltava qualquer coisa. Apesar de confusos, os nossos cérebros detectaram que entre todos os objetos que tínhamos pela frente, não se via qualquer sarcófago, nem quaisquer sinais de uma múmia. Foi então que percebi que entre as 2 estátuas dos 2 guardiões negros que se viam à direita, havia outra porta selada. Por fim, ocorreu-nos a explicação. Encontrávamos-nos apenas no limiar da nossa descoberta. O que estávamos a ver era só uma antecâmara. Por detrás daquela porta havia outras câmaras e numa delas encontraríamos o faraó. A verdade fê-los estremecer.
tratava-se de um túmulo real intacto. Intacto, mas incompleto, porque pouco tempo depois do funeral real, os saqueadores tinham levado caixas inteiras de pedras preciosas e de joias. Mesmo assim, o que tinham deixado ficar era assombroso. Os carros que o rei utilizava. Tronos dourados que até então só tinham sido vistos nas paredes dos túmulos vazios. Caixas ovaladas repletas de carne para alimentar o faraó na sua viagem. E comoventes ramos de flores depositados momentos antes de se selarem as portas. O túmulo era uma colmeia de pequenas salas e uma abertura dava acesso a uma sala à qual Carter chamou o anexo. No entanto, aquilo que os obcecava era a porta que permanecia selada entre as duas estátuas dos guardiões. Ficámos a conversar acerca do que poderia existir por detrás da porta até altas horas da noite. E as imagens de câmaras e mais câmaras, todas repletas de objetos, como a que tínhamos visto, sucediam-se incansavelmente nas nossas mentes. Julgo que pouco ou nada dormimos nessa noite. Na verdade, não dormiram nada, pois voltaram às escondidas ao túmulo, ansiosos por saber se o grande faraó ainda descansava atrás daquela parede selada. Aquilo que descobriram ainda os surpreendeu mais. Os selos estavam intactos, de maneira que agora sabiam que o faraó os aguardava, amortalhado, atrás de uma parede de ouro. Os selos de argila dos antigos sacerdotes permaneciam intactos, o que provava que os saqueadores de túmulos não tinham profanado o sepulcro real. O antigo Egito estava prestes a revelar os seus segredos mais sagrados. Na ordem cósmica e imutável dos egípcios, o faraó era simultaneamente homem e Deus, de maneira que, quando falecia, o universo ficava desordenado. A religião egípcia exigia a realização dos rituais apropriados. Deviam-se recitar certas preces e a múmia tinha que ser embalsamada. Só então é que a terra e o céu recuperavam a estabilidade. Centenas de soberanos realizaram este trânsito divino, mas só um perdurou o suficiente para assombrar o homem moderno, Tutankhamon. No entanto, Carter teve de passar anos de trabalho, de angústia, de tragédia e de triunfo, até que o faraó despertasse. No inverno de 1922, a descoberta do túmulo de Tutankhamon abalou o mundo inteiro e uma multidão de jornalistas, turistas e dignitários invadiu o outrora silencioso Vale dos Reis. Desde logo, Howard Carter, um homem distante e solitário, teve que enfrentar vagas intermináveis de curiosos e, apesar da multidão, atuou com bastante paciência. Ordenou a catalogação e conservação meticulosas de todos os objetos existentes no túmulo. Lord Carnarvon calculou que este trabalho iria levar várias semanas e, na verdade, esta tarefa ocupou os 10 anos seguintes da vida de Carter. Uma equipa do Museu Metropolitano de Nova Iorque estava a trabalhar perto dali e Carter contratou Harry Burton, o fotógrafo do grupo, para que numerasse e fotografasse cada um dos objetos do túmulo no local exato onde tinham sido encontrados. Muitos destes objetos eram extremamente frágeis. Para os conservar, Carter recorreu a Arthur Mace, outro perito do Museu Metropolitano.
A filha de Mace, Margaret Orr, é a única pessoa que ainda está viva de todas as que presenciaram este extraordinário e emocionante período. Quando o pai a levou ao Egito pela primeira vez, ela tinha 9 anos. Well, the work was so exciting. Just Carter could rely on him. He knew always not only to come in emergencies when there was something very difficult to get up out of the tomb, and he knew my father would always be there and help. It was always my father who was sent for. A tarefa da equipa foi a mais difícil da história da egiptologia. Pouco a pouco, o esquecido faraó Tutankhamon voltou a despertar. Os objetos do túmulo revelavam um monarca adolescente, ajudado pela rainha Ankhesenamon, que provavelmente era sua meia-irmã. À medida que o túmulo ia revelando os seus segredos, a equipa encontrou uma interessante prova da juventude de Tutankhamon. And I remember my mother saying to me, I've heard from Daddy that they found a child's glove, and I'm to go off to Harrods with one of your gloves that I think is much the same size, he said, because I want to find out the age of the king, if in fact he was a child king. Tutankhamon era uma criança quando subiu ao trono e um adolescente quando faleceu. Agora, metade da riqueza do faraó pertencia a Carnarvon, e o seu triunfo enfureceu os nacionalistas egípcios que consideravam que os tesouros de Tutankhamon pertenciam ao Egito. Carnarvon piorou ainda mais a situação ao vender o exclusivo da história ao Times de Londres, hostilizando assim os restantes jornais. O túmulo não é sua propriedade privada, não desenterrou os ossos dos seus antepassados nas montanhas galesas. Encontrou um faraó na terra dos egípcios. Para os nacionalistas, o túmulo não era como o cofre de um tesouro que se pode abrir para tirar de lá o conteúdo. Tratava-se do sepulcro sagrado de um grande antepassado. A emoção da descoberta desvaneceu-se e a paciência de Carter começava a esgotar-se. Carnarvon tratava o túmulo como se fosse uma atração para turistas, organizando piqueniques para os seus amigos mais próximos. Isso enfurecia Carter. Este túmulo oferece-nos uma oportunidade como nenhum arqueólogo alguma vez teve. E para a podermos aproveitar ao máximo, é totalmente necessário que possamos realizar o nosso trabalho sem interrupções. Metade ciência, metade atração de feira, o trabalho prosseguiu. Ninguém sabia alguma coisa acerca da visita secreta de Carter e Carnarvon à câmara funerária, pois eles apagaram rapidamente as barcas da sua passagem. E assim, em fevereiro de 1923, encenaram uma abertura formal e teatral da Câmara perante uns quantos convidados que representavam a elite da época. Bloco a bloco, a parede veio abaixo e por trás dela apareceu outra parede, de ouro. No interior desta capela selada existia outra barreira, outra capela dourada, que formava a segunda das 4 paredes existentes entre Carter e o faraó. Junto da câmara funerária encontrava-se um tesouro formado por objetos rituais que garantiam ao falecido rei criança a passagem sagrada para o além. A guardar a entrada estava Anubis, o protetor do rei.
Nesta sala misteriosa, também viram outro objeto religioso que os deixou assombrados. Frente à porta, na parte mais afastada, encontrava-se o monumento mais bonito que jamais tinha visto em toda a minha vida. Tratava-se sem dúvida alguma do cofre dos vasos canopos e continha os vasos que tanta importância tinham no ritual da mumificação. Estes vasos, vigiados por umas deusas, continham as vísceras do rei. As paredes da câmara funerária ilustravam a viagem do faraó desde a morte até ao renascimento divino. O corpo do rei morto era acompanhado por uma procissão de carpideiras com faixas brancas na cabeça que indicavam a pureza da sua aflição. Oferecia-se ao rei o Ankh, o símbolo da vida eterna. O sumo sacerdote chamado Ai, que foi quem sucedeu a Tutankhamon no trono do Egito, dava-lhe a bênção. Finalmente, o rei criança abraçava Osíris, senhor dos mortos. O faraó e Deus eram um só. 12 babuínos sagrados que simbolizavam as 12 horas noturnas que pressagiam o renascimento diário do sol representavam o renascimento do rei. Tratava-se de uma descoberta magnífica, mas a antiga religião egípcia ameaçava assim todos os que se atravessem a profanar o túmulo do poderoso faraó. Aquele que viola o meu túmulo será castigado pelo Deus Sol. Lançar-me-ei sobre qualquer homem que profane este túmulo, como se de um simples pássaro se tratasse. Precisamente nesse momento, uma cobra devorou o canário de Howard Carter. A cobra era a serpente sagrada, a protetora do rei. E no túmulo, um jornalista murmurou: "Dou 6 semanas de vida a Carnarvon." E foi assim que nasceu a lendária maldição de Tutankhamon. A descoberta do túmulo intacto de um faraó egípcio era um acontecimento de enorme importância científica, mas a imprensa centrou-se no macabro mito da maldição da múmia. Maldição ou coincidência? Cada um é livre de pensar o que entender, mas uma coisa é certa: a inscrição existente na cripta do rei morto. A morte chegará com asas velozes àquele que toque no túmulo de um faraó. Diz-se que no dia da abertura oficial, um mosquito picou Lord Carnarvon na face. Depois, ele cortou-se quando fazia a barba. E assim a picada infectou. Lord Carnarvon morreu 6 semanas mais tarde. A causa oficial da morte foi pneumonia. Mas os supersticiosos acreditavam saber o que tinha realmente matado Carnarvon: a magia negra proveniente do túmulo da múmia. A partir de então, os fenómenos estranhos multiplicaram-se. Houve um corte de eletricidade no Cairo à hora do falecimento de Carnarvon. O cão favorito do conde morreu de repente no seu castelo em Inglaterra. E é preciso não esquecer a morte premonitória do canário de Howard Carter. O mito da maldição de Tutankhamon persistiu durante décadas. Nenhum dos turistas que acorreram aos milhares para ver a cripta do tesouro subterrâneo imaginava que das 15 pessoas que assistiram à abertura, 12 encontrariam a morte por causas não naturais no curto prazo de 10 anos, a maioria em circunstâncias sinistras e misteriosas. A imagem de uma múmia enfurecida tornou-se o tema central de filmes e livros de terror. Enquanto os crédulos contavam histórias de fantasmas, Howard Carter lutava contra a desolação e o pessimismo, pois tinha perdido o seu mecenas. Lady Evelyn abandonou o Egito e pouco depois casou-se com o filho do presidente da companhia Lloyd's de Londres, de maneira que Carter ficou sozinho naquele que devia ter sido o seu minuto de glória. Foi preciso um ano inteiro para iniciar a tarefa mais árdua de todas: desmontar as capelas de ouro que ainda encerravam o sarcófago
de Tutankhamon. Carter precisava de se concentrar e de não ser incomodado, mas as multidões de curiosos aumentavam cada vez mais. No inverno de 1923, Harry Burton e Arthur Mace retomaram o seu meticuloso trabalho. Nessa altura, a filha de Mace, Margaret Orr, visitou frequentemente o laboratório do pai. This was a very beautiful disused tomb that they turned into a workshop, basically. All I remember, really, was my father saying that there should be better ways of looking after things, but all they could think of doing at that time was pouring melted wax on the things to keep them together, before they were moved. Because everything was so terribly fragile, and he showed me all this. And then he said, I think you'll like the chariots best, and I certainly did. The carving was absolutely lovely. Each side of the seat, there were these figures. Even I then could just stand looking at them, trying to pick out the different types of faces. And it just struck me as very romantic, this young boy king sitting in this beautiful, very golden chariot, going roaring over the desert. That really captured my imagination. A equipa de Carter não tardou a descobrir que a múmia de Tutankhamon estava dentro de uma série de capelas. Ao longo de 12 semanas, trabalhando em condições sufocantes, desmontaram o mausoléu real e, por fim, conseguiram abrir as portas da quarta e última capela. Fomos testemunhas de um espetáculo que nenhum homem do nosso tempo tivera o privilégio de ver. Tinha chegado o momento decisivo. Abriram-se as portas devagar e ali, ocupando todo o espaço, estava o enorme sarcófago amarelo intacto, com a tampa firmemente ajustada, exatamente como tinham deixado as mãos piedosas que a haviam fechado. Carter descobriu uma inscrição na tampa: que o filho de Ra, Tutankhamon, descansa aqui sem ser incomodado. Por fim, a 12 de fevereiro de 1924, perante outra multidão de altas individualidades convidadas, Carter estava preparado para retirar a tampa maciça do sarcófago. Fiz um sinal. No mais absoluto silêncio, a enorme laje, que pesava mais de 1 tonelada, separou-se do seu apoio e a luz penetrou no sarcófago. O conteúdo estava totalmente coberto por finas mortalhas de linho. Deixámos escapar um suspiro de assombro. Aquela imagem era magnífica. Uma esplêndida efígie dourada do jovem rei, que constituía uma verdadeira obra de arte, ocupava todo o interior do sarcófago. Esse momento deveria ter representado o seu triunfo máximo, mas em contrapartida marcou o início de um confronto que levaria Howard Carter a abandonar o Val dos Reis. No Cairo, o novo governo de nacionalistas egípcios via Tutankhamon como o símbolo perfeito da majestuosidade e do poder egípcios. E quando Carter propôs que os visitantes seguintes do túmulo fossem as esposas dos seus colegas, em vez de um grupo de oficiais egípcios, o governo recusou-lhe a autorização. Carter sentiu-se ultrajado e decidiu fechar a entrada com um cadeado. Howard Carter escreveu então uma carta às autoridades egípcias. Devido às restrições inadmissíveis e às descortesias do Ministério das Obras Públicas do Egito, todos os meus colegas recusam-se a continuar a trabalhar nas suas investigações científicas dentro do túmulo. O governo egípcio deu a Carter um prazo de 48 horas para ele entregar a chave, mas ele negou-se. Terminado o prazo, os egípcios exigiram que a ordem fosse cumprida e enviaram um destacamento armado à sua casa. Ministers were to go down and take the locks, break the locks and take over the tomb. Carter was therefore on edge,
and must have said to my father, come with me, because I'm really feeling so depressed and sad about this. And I think it might be tonight. How extraordinary that the Egyptian society, they've got to bring an army to take the locks away from one defenseless little man. Foi a primeira greve da arqueologia e o maior erro de Howard Carter, pois foi obrigado a abandonar o Egito sem saber se alguma vez chegaria a ver o rosto de Tutankhamon. Desiludido, Carter aceitou realizar um ciclo de conferências nos Estados Unidos. Essa viagem proporcionou-lhe fama e dinheiro, mas na intimidade, Carter sentia-se confuso e derrotado. Sobre a laje exterior havia uma pequena coroa de flores. Gostávamos de pensar que era a oferenda de despedida da rainha viúva ao seu jovem marido. Retiro-me com o coração destroçado, renunciando a qualquer possível reivindicação sobre a descoberta de Tutankhamon, assim como a futuras investigações arqueológicas. No que diz respeito à arte, à moda, à música e ao cinema, o rei Tut, como Tutankhamon passou a ser chamado, tornou-se moda e nasceu a Tutmania. No verão de 1924, Carter regressou à Inglaterra. Na exposição dos êxitos do Império em Wembley, tinha sido instalada uma reprodução à escala real do túmulo de Tutankhamon, sem o conhecimento nem a aprovação de Carter, que ainda tentou apresentar uma queixa, mas acabou por desistir. O túmulo de Tutankhamon era a maior atração da exposição. No Vale dos Reis, o verdadeiro túmulo continuava fechado, pois mesmo os egípcios reconheciam que a única pessoa qualificada para prosseguir os trabalhos que permitiriam chegar ao féretro sagrado e à múmia do faraó era Howard Carter. O rei continuava a dormir, imperturbável, mas pouco tempo depois, os acontecimentos permitiriam que Carter regressasse ao Egito e contemplasse por fim o rosto de Tutankhamon. No eterno Egito, a morte é o instrumento da renovação. E foi a morte que fez renascer Howard Carter. Em novembro de 1924, Sir Lee Stack, o oficial britânico de mais alta patente destacado no Egito, morreu no atentado bombista. A Grã-Bretanha retaliou, obrigou o governo nacionalista a admitir-se e impôs um novo governo que simpatizava com os interesses britânicos. Carter regressou ao Vale em dezembro. No entanto, as normas tinham mudado e agora a sua atuação seria supervisionada por oficiais egípcios. À medida que o trabalho no Vale dos Reis avançava, o momento da verdade para Howard Carter ficava cada vez mais perto. A magnificência das obras de arte que estavam dentro do sarcófago continuava a assombrar Carter à medida que ia descobrindo ataúde atrás de ataúde. Foi um momento de muita angústia e emoção. A tampa deslizou muito facilmente, revelando um magnífico segundo sarcófago antropomorfo, coberto por uma gaze fina. E por debaixo da gaze, vislumbrava-se uma rica decoração de incrustações de vidro de múltiplas cores sobre ouro lavrado. Então, conseguimos admirar o melhor exemplo jamais visto da mestria dos antigos construtores de sarcófagos. A imagem era de uma majestosidade esplêndida. Os óleos rituais utilizados pelos sacerdotes para ungir os restos mortais do faraó tinham endurecido, de maneira que foi preciso derretê-los e retirá-los. Mas mesmo assim, Carter estava admirado com o peso do ataúde, até que descobriu o motivo. O terceiro ataúde era de ouro maciço.
que grandiosas deviam ser as fortunas enterradas com aqueles antigos faraós e que riquezas deve ter ocultado o Val no seu tempo. Durante 30 anos, Howard Carter tinha sonhado com esse momento. Dentro do ataúde de ouro havia outro tesouro inesperado, o mais glorioso de todos: a máscara de ouro que adornava a múmia de Tutankhamon. Nestes momentos, as emoções não nos deixam falar, de tão complexas e comoventes que são. Tinham-se passado 3.000 anos ou mais, desde a última vez que olhos humanos haviam contemplado o interior daquele ataúde de ouro. O tempo, medido pela brevidade da vida humana, parecia perder a sua perspectiva perante um espetáculo que recordava tão intensamente os solenes ritos religiosos de uma civilização desaparecida. Mais de 150 peças deslumbrantes de ourivesaria, quase todas de ouro, estavam colocadas sobre o corpo do rei, tal como se descreve no Livro dos Mortos do Antigo Egito. Por fim, o jovem faraó estava à nossa frente. Um governante obscuro e efêmero que deixava de ser a simples sombra de um nome e que regressava, passados mais de 3.000 anos, ao mundo da realidade e da história. Com um pincel fino, limparam-se os últimos restos do tecido deteriorado e apareceu a expressão serena e plácida de um homem jovem. O rosto era refinado e culto e tinha as feições bem definidas. O túmulo revelara o seu segredo e a mensagem do passado tinha chegado ao presente, vencendo o peso do tempo e a erosão de tantos anos. Para Howard Carter, só restava uma pergunta: por que morreu tão jovem este rei? Depois de tirar a máscara ao seu querido faraó Tutankhamon, Howard Carter quis saber como teria morrido o rei criança. No grande templo de Karnak há uma estátua cujo rosto se parece com a imagem da máscara de ouro de Tutankhamon. Mas o nome do rei foi substituído pelo do sucessor, fazendo-o desaparecer da vida e da morte. E Carter desconfiava que o jovem monarca fora assassinado, talvez pelos próprios sacerdotes que o ungiram no seu túmulo dourado. Radiografias recentes revelam um pequeno fragmento de osso no crânio do rei, que poderá constituir uma prova do crime. Tutankhamon pode ter sido a última vítima da revolução monoteísta impulsionada por seu pai, Akhenaton. Pode ter sido assassinado pelos sacerdotes que pretendiam restaurar a todo custo a antiga religião. Durante 7 anos mais, Howard Carter dedicou-se pacientemente a estudar e conservar o magnífico conteúdo do túmulo de Tutankhamon, preparando-o para ser exposto no Grande Museu do Cairo. Uma coleção que nos últimos 30 anos já viajou pela América, Europa, Rússia e Japão, atraindo milhões de pessoas, graças aos mais deslumbrantes objetos do mundo antigo. Em 1932 a busca terminou e Carter permaneceu no Egito, contando a história da sua grande descoberta a qualquer turista que o quisesse ouvir. Em 1939, Carter faleceu, sem quaisquer honras, esquecido por todos. Não deixa de ser um final irónico para o homem que descobriu Tutankhamon, um faraó de pouca importância, que também tinha sido esquecido. Carter ressuscitou o rei perdido para acabar por partilhar a sua sorte. No entanto, hoje em dia, de todos os faraós do Egito, o nome que goza de mais popularidade é o de Tutankhamon.